Bom, gurizada, quando acabou a Idade Média, começou um período chamado de Antigo Regime. A gente na história chama de Antigo Regime, que é um período marcado pela história dos reis absolutistas, né? O que são os reis absolutistas? São reis que não tinham limites para o poder deles, não tinham limites claros para o poder deles. O absolutismo foi um período, foi uma forma de governo é, que vigorou mais ou menos do século XV ao século XVIII, metade do século XVIII mais ou menos, na qual o poder do governante se confundia com o poder da. O desejo do governante se confundia com o desejo da sociedade, com o desejo do país. Não havia limites claros ao poder dos governantes. De 1500 a 1750, não havia um limite claro. E as constituições são posteriores a 1750. Tanto que tem uma frase que simboliza os reis absolutistas e que foi dito por um grande tomador de vinho, que foi o rei Luís XIV da França. Luís XIV dizia: o Estado sou eu. A França é minha, eu faço da França o que eu bem entender. Porque efetivamente se tinha a ideia de que o rei era o dono da nação. De 1500 até 1750, mais ou menos, quando acabou a Idade Média, surgiu essa ideia de governantes. E aí você vai dizer, tá, mas o povo aceitava isso por quê? A sociedade aceitava isso por quê? Além da repressão, é claro, da violência do Estado que se impõe pela força, também se aceitavam os reis dessa forma, porque havia uma teoria que era muito famosa, que defendia a ideia de que o poder do rei vinha de Deus. Contestar ao rei era insultar a Deus. O rei não era um homem. O rei era o representante de Deus na terra. Um rei nunca errava, porque Deus nunca erra. E o rei só devia ter. Uma pessoa só devia satisfações dos seus atos a alguém superior a ela. E acima do rei só tinha Deus. Portanto, o rei só devia satisfações a Deus. Isso era um pensamento político, né? Com repercussões na economia, na sociedade, que valia de 1500 a 1750. É esse período que nós vamos analisar o vinho. Mais ou menos de 1500 até 1700, mais ou menos 1750. Nesse mesmo período, mais ou menos de 1500 até 1750, nós temos as grandes navegações. E graças às grandes navegações nós temos a chegada das videiras, dos parreirais, à América, né? Graças a uma associação. Os reis absolutistas eles eram sustentados por uma série de apoios. E um dos principais apoios dos reis absolutistas era a igreja. E é graças à associação entre o rei e a igreja que onde tiverem os reinos europeus, de 1500 a 1750, a igreja vai estar junto. É por isso que, por exemplo, a América ela vai ser colonizada e ao mesmo tempo a Igreja Católica vai chegar como um instrumento de colonização. Junto com a Igreja Católica chega o seu grande símbolo, os parreirais, né? Por isso é que durante o Antigo Regime o vinho chega à nossa América com um forte teor religioso. Quem é que vai introduzir o vinho na nossa América? Fundamentalmente as ordens religiosas. E qual ordem religiosa é a principal responsável por introduzir o vinho na América, em especial na América do Sul? Os jesuítas. A ordem jesuítica foi a grande ordem responsável por introduzir o vinho na América, em especial naquela região da Cordilheira dos Andes, né? O Peru vai ser uma das principais regiões produtoras de vinho de 1500 a 1750. Mas nem tem vinho no Peru hoje em dia, ou recém está se retomando, porque nós vamos ter no século XIX uma crise de filoxera, que vai devastar os parreirais do Peru. Mas o Peru já foi uma das principais regiões produtoras de vinho da nossa América. Né? O Chile começa a produzir vinho por volta de 1550, graças aos jesuítas. A Argentina, a região de Mendoza, produz vinho desde 1550, 1560, graças aos jesuítas. Então, o vinho na nossa América do Sul ele está intimamente associado à Igreja Católica e intimamente associado à atividade dos jesuítas. Tá? Eu dividi esse momento em uma série de subtítulos. Olhem o material que está no nosso AVA. Ele é o guia para vocês. O vinho, eu começo analisando ele a partir de Portugal e Espanha. De 1500 a 1750 nós temos um grande crescimento tanto na produção, quanto na comercialização, quanto no consumo do vinho, tanto da Espanha quanto de Portugal. Eu comentei no vídeo passado sobre a Idade Média.
Quando Espanha e Portugal conseguiram expulsar os muçulmanos do seu território, Espanha e Portugal passaram a adotar uma série de símbolos católicos, ou reforçar símbolos católicos. Um dos principais símbolos católicos é o vinho. Por isso, Espanha e Portugal, logo após a expulsão dos muçulmanos, passam a adotar uma política de estímulo ao plantio dos vinhedos, como uma afirmação da vocação católica dos países. Espanha e Portugal apostam nos vinhedos como uma afirmação das suas vocações católicas. No caso da Espanha tem um fator a mais. Você sabe que a Espanha era uma monarquia, depois ela voltou a ser. Hoje em dia a Espanha é uma monarquia, né? Mas a Espanha, como era uma monarquia, ela era comandada por dinastias. Que são dinastias? Um conjunto de reis de uma mesma família. E em 1519 chega ao poder da Espanha uma família muito poderosa, uma família muito católica, muito conservadora e muito poderosa, chamada dinastia dos Habsburgos. Os Habsburgos, que já mandavam no Império Austro-Húngaro, que era um grande império do centro da Europa, que pegaria hoje Áustria, Hungria, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, pegaria Sérvia, Croácia, Bósnia, Montenegro, isso tudo era parte do Império Austro-Húngaro. Um império muito católico que acabou na Primeira Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial o Império Austro-Húngaro lutou ao lado da Alemanha e perdeu. E aí teve um tratado que dividiu o Império Austro-Húngaro, de onde surgiu boa parte dos países europeus, da divisão do Império Austro-Húngaro ao final da Primeira Guerra Mundial, 1918. O Império Austro-Húngaro tinha como sua família tradicional a dinastia dos Habsburgo, que inclusive tem relação com o Brasil, a dinastia dos Habsburgo. Uma nobre da dinastia dos Habsburgo era a dona Leopoldina. Leopoldina era filha do imperador do Império Austro-Húngaro, que foi quem casou com Dom Pedro I. E é por isso que os filhos de Dom Pedro I com Leopoldina eram Habsburgo, né? Era uma mistura, porque o Dom Pedro I ele era de Bragança. Então, através dos filhos de Dom Pedro I, nós temos a mistura dos Bragança de Portugal com os Habsburgo do Império Austro-Húngaro e da dona Leopoldina. Dom Pedro II era Habsburgo, ele era descendente do Império Austro-Húngaro, né? Bom, tirando a parte histórica e voltando para o vinho. Fato é que, a partir de 1519, reis da família Habsburgo passam a mandar na Espanha. Descendentes de Habsburgo passam a mandar na Espanha. E com isso, a Espanha passa a ser parte de um grande império que tinha a Alemanha, que era comandada pela mesma família, Império Austro-Húngaro, que era comandado pela mesma família, e agora a Espanha. Com isso, os vinhos espanhóis ganharam um grande mercado dentro da Europa. Os vinhos espanhóis passaram a ser vendidos dentro de boa parte da Europa Central. Tá? Não só isso. Tinha uma região muito boa de comércio que também era comandada pela mesma família. Os Flandres, a Holanda. Por isso o vinho espanhol chega à Holanda e através da Holanda o vinho espanhol se difunde pelos mercados do norte da Europa e o vinho espanhol chega ao Império Austro-Húngaro e à atual Alemanha. Né? E graças a isso nós temos um aumento do mercado do vinho espanhol. Não só na Europa. O vinho espanhol passa a ter um outro grande mercado. Um outro grande mercado passa a ter o vinho espanhol. O mercado da América. A Espanha é uma das grandes das navegações. Foi a Espanha que descobriu, entre aspas, a América com Cristóvão Colombo em 1492. E já nos navios, nas naus de Colombo, vieram vinhos para a América. O vinho é introduzido na América graças a Cristóvão Colombo. E Colombo não traz só vinho, ele traz as mudas dos parreirais. Olha a importância do vinho para a Espanha, que os caras estão fazendo as primeiras navegações e estão trazendo dentro das suas caravelas as videiras, os parreirais, né? O vinho, a muda do vinho, a muda do vinho, a muda da uva. E essas mudas começam a ser plantadas na nossa América Espanhola. Lembrem que a América Espanhola é do México para baixo, tudo é América Espanhola, né? Claro que depois Portugal vai dominar o litoral do Brasil, a França vai dominar um território, a Holanda, a Inglaterra vão dominar territórios. Mas, a princípio, a navegação começa por dois países muito religiosos, católicos, Portugal e Espanha, ambos apaixonados pelo vinho. Por isso, a Espanha ganha o mercado da Europa Central e ganha no mesmo momento o mercado da nossa América. Não só isso.
A Espanha passa quando descobre a América, quando chega à América, a Espanha ela passa a dominar grandes impérios indígenas da nossa América. A Espanha passa a dominar grandes impérios indígenas. Em especial, destaca o Império Azteca. A Espanha extermina o Império Azteca, domina o Império Azteca e começa a tentar plantar uva no México como instrumento de dominação. Para demarcar que a Espanha tinha dominado esse território, a Espanha tenta plantar uva, plantar os parreirais no México. Não dá certo pelo clima do México, que a uva não se adequa ao clima do México. Até hoje o México não é um grande produtor de vinho, mas a Espanha tenta. Se a Espanha não consegue plantar a uva no México, em compensação, a Espanha retira do México toneladas e toneladas e toneladas de ouro. O Império Azteca era muito ligado ao ouro, já que o Império Azteca cultuava o sol, que eles chamavam de Inti, e que era um deus, o deus Inti, o deus Sol. Por isso o Império Azteca usava muito o metal ouro, porque o metal ouro é o metal que melhor resplandecia o sol. Por isso o Império Azteca tinha muito ouro, e os espanhóis passam a tirar muito ouro do Império Azteca. Resultado, esse ouro passa a ser usado para dinamizar o comércio da Espanha. E a Espanha passa a ter o seu grande surto inflacionário. Porque para que era usado esse ouro que era tirado da América? Um dos objetivos do ouro tirado da América era fazer moedas. E a Espanha começa a produzir moedas em grande quantidade. Porque havia uma crença na época que quanto mais dinheiro um país fizesse, mais rico ele seria. Isso era uma crença do século XVI. Só que vocês sabem que quanto mais moeda um país tiver, menos vale essa moeda e mais altos são os preços. Resultado, a Espanha entra na grande crise inflacionária do século XVI. A Espanha vai ter problema econômico de tanta riqueza que tem. A Espanha tira tanto ouro da América que a Espanha passa a ter crise econômica de tanto dinheiro que tem, né? Que vai fazer os preços subirem vertiginosamente. Eu tinha colocado aqui um dado para vocês verem. Na Andaluzia, os preços dos vinhos eles octuplicaram entre 1511 e 1559. Ou seja, entre 1511 e 1559, o preço do vinho produzido em Andaluzia foi multiplicado por 8, graças ao ouro que era tirado da América, e que fez com que os preços na Espanha beirassem a loucura. Os vinhos na Espanha passassem a girar a valores inacreditáveis. Bom, logo depois da Espanha dominar o Império Azteca, em vez de subir em direção à América do Norte, a Espanha foi descendo em direção à América do Sul. Porque o Império Azteca era na região do México. Logo abaixo do Império Azteca, a Espanha achou diversos outros povos indígenas que também trabalhavam com metal ouro, e a Espanha foi exterminando esses povos indígenas e dominando esses territórios e achando cada vez mais riquezas. Resultado, a Espanha veio parar aqui na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, onde a Espanha achou um império muito ligado ao ouro e à prata. Muito ligado à prata também. Os Incas. A Espanha extermina o Império Incaico, usa os índios como escravos e tenta plantar a uva que não deu certo na terra do Império Azteca, no México. A Espanha tenta plantar a uva nas terras do Império Incaico. E aqui a uva dá muito certo. Dá certo plantar a uva no Peru, dá certo plantar a uva no Chile. Conforme a Espanha ia se expandindo, a Espanha ia criando missões jesuíticas, porque, volto a dizer, a colonização da América é feita através da igreja. A colonização da América Espanhola é feita através da igreja, de uma associação entre os reis absolutistas e a Igreja Católica. Uma associação entre os reis absolutistas e a Igreja Católica. Resultado, por onde a Espanha vem dominando, vem conquistando, vem colonizando, a Espanha vem expandindo missões jesuíticas. E os espanhóis entenderam que num processo de dominação, tão importante quanto a dominação pelas armas era a dominação pela cultura. E os espanhóis vêm impondo a cultura deles sobre os índios. Um dos principais instrumentos de imposição da dominação é o vinho. Né? Resultado,
a Espanha vem expandindo os parreirais, vem expandindo as suas videiras pela América do Sul. Pelo Peru, pelo Chile, pela Bolívia e até chegar à região da Argentina. Tudo isso vem sendo dominado pela Espanha através da produção do vinho e da extensão dos parreirais. Depois, a Espanha vai se arrepender disso. A Espanha vai se arrepender. Por quê? Porque a Espanha percebe que ganharia mais dinheiro trazendo o vinho da Espanha e obrigando os espanhóis que vinham para a América a comprar o vinho. Né? Aqui na América, a Espanha não tinha muito como controlar esse vinho que era produzido aqui. E com isso era difícil tributar, cobrar imposto. Para a Espanha o que interessa é cobrar imposto. E a Espanha não conseguia cobrar imposto dessa expansão desses colonos que estavam vindo para cá e produzindo vinho aqui. Por isso a Espanha tomou diversas iniciativas ao longo do período colonial. A Espanha tomou diversas iniciativas no sentido de desestimular os parreirais, que ela a princípio permitiu. Mas aí já era tarde demais. As missões jesuíticas já tinham imensos parreirais na América e produtores, colonizadores, descendentes dos colonizadores, já tinham nas terras que eles dominaram estendido os parreirais. Não tinha mais como combater. A Espanha passou então a cobrar impostos mais altos. Os impostos que eram cobrados sobre o vinho produzido na América eram muito mais altos do que o imposto sobre o vinho da Espanha. Mas nem isso desencorajou a produção de vinho na América do Sul. Até porque, para a Espanha ter proibido o vinho na América do Sul, a Espanha teria que trazer vinho da Espanha para vender aqui. E o problema é que o vinho espanhol não resistia às viagens entre Espanha e América. O vinho chegava aqui avinagrado. Além do vinho chegar avinagrado, o custo para trazer o vinho da Espanha para a América tornava inviável o vinho na América. Por isso que a Espanha passa a tributar o vinho produzido na América espanhola aqui, mas não consegue mais impedir essa expansão do vinho. Quanto a Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, ganha o litoral do Brasil. O único território que era português pelo Tratado de Tordesilhas era o litoral do Brasil. Todo o resto da América era da Espanha. Depois outros países passaram a violar o Tratado de Tordesilhas. Mas pelo Tratado de Tordesilhas, toda a América era da Espanha, tirando o litoral do Brasil, que era de Portugal. Né? Para sermos mais exatos, uma linha que vai de Natal, no Rio Grande do Norte, a Laguna, em Santa Catarina. De Natal a Laguna, nós temos a linha de Tordesilhas. O litoral é português. Todo o resto da América é da Espanha. E no caso de Portugal, o controle português sobre o Brasil, ou sobre a América portuguesa, foi mais efetivo do que o controle da Espanha. Se a Espanha não conseguiu controlar esse imenso território que ela dominou, Portugal conseguiu controlar de forma mais efetiva o Brasil. Resultado, Portugal vai nos estruturar como uma zona de exploração. E como zona de exploração, nós não tínhamos o direito de produzir o que Portugal produzia. A nossa função é gerar produtos para Portugal vender. Resultado, o vinho Portugal produzia. E por isso Portugal passa a proibir a produção e a comercialização do vinho no Brasil. Depois nós vamos comentar sobre isso, é um outro capítulo, eu não quero me adiantar. Mas o fato é que, apesar do vinho ser produzido desde 1532, quando na expedição de Martim Afonso de Souza chegou aqui o nosso primeiro viticultor, que foi Brás Cubas, estabelecendo as primeiras videiras em São Paulo, né, na região de onde hoje ficaria Cubatão, por exemplo, em São Paulo, Portugal vai ser muito efetivo em proibir a produção do vinho aqui. Né, o que vai fazer com que nós não tenhamos no Brasil uma experiência de produção do vinho que seja tão antiga quanto a produção de Mendoza na Argentina. Embora a produção do vinho, a introdução da viticultura em São Paulo seja talvez mais antiga do que a introdução da viticultura em Mendoza na Argentina, ou no Chile. A introdução do vinho por Brás Cubas em São Paulo é tão antiga quanto o vinho do Chile ou da Argentina. Só que a Espanha ela vai permitir mais, vamos dizer assim, o desenvolvimento do vinho na Argentina e no Chile do que Portugal vai permitir aqui no Brasil.
Além disso, como o grande produto de colonização do Brasil vai ser a cana de açúcar, né? É o primeiro, quer dizer, tirando o pau-brasil, que foi só no período de 1500 a 1530, o grande produto explorado por Portugal no Brasil vai ser a cana. Resultado, uma aguardente de cana vai encantar, vai enfeitiçar os brasileiros mais do que o próprio vinho. Estamos falando, é claro, que da cachaça, que vai cair nas graças dos brasileiros, até porque o preço era mais barato. Como Portugal vai tomar todas as atitudes possíveis e imagináveis para barrar a produção do vinho em São Paulo e depois no Nordeste, porque houve uma tentativa ainda no período colonial de levar a produção de vinho para o Nordeste. Nós aqui do Rio Grande do Sul nós temos a mania de achar que o vinho nasce na Serra. Na verdade, o vinho brasileiro nasceu em São Paulo. Depois, se nós vamos colocar geograficamente, o segundo lugar onde se tentou a produção do vinho foi no Nordeste, em especial em Pernambuco. Só muito depois, é que nós vamos ter o vinho sendo trazido para a Serra Gaúcha. Mas o vinho originário do território brasileiro é paulista, depois nordestino. Só muito depois, já pós-independência, é que nós vamos ter o vinho gaúcho. Num outro contexto, já com o Brasil independente. Mas o fato é que o vinho português ele chegava no Brasil avinagrado e era muito caro. Resultado, só quem tomava o vinho português era a elite da elite brasileira. O povo mais pobre do Brasil tomava a cachaça, né? O que Portugal vai tentar impedir, porque Portugal queria vender para os pobres do Brasil, para ganhar dinheiro em cima dos pobres também. Portugal queria vender aqui no Brasil uma bebida chamada bagaceira, que era feita com bagaço da uva. Então Portugal prensava a uva e fazia um vinho caro para as elites, tanto de Portugal quanto do Brasil. Para os mais pobres, Portugal prensava o bagaço, prensava o que sobrava e produzia uma bebida chamada de bagaceira. A cachaça começa a roubar o mercado da bagaceira, o que faz com que Portugal tente proibir a produção da cachaça no Brasil ainda no século XVII, o que vai gerar uma grande revolta, uma engraçadíssima revolta, que foi a revolta da cachaça, que ocorre no século XVII no Brasil, pelo direito dos brasileiros de consumirem e produzirem a cachaça, que inclusive vai dar certo. Aí eles vão conseguir o direito de consumir e produzir a cachaça. Bom, voltando para Portugal, vocês sabem que havia dois grandes mercados consumidores de vinho. Dois grandes mercados consumidores de vinho. Três grandes mercados consumidores de vinho havia na Europa de 1500 a 1750. O mercado italiano, já que os italianos consideravam a uva nativa deles indigna de um vinho de qualidade. Olha o absurdo disso. O mercado holandês, da região dos Flandres, só que os holandeses gostavam de um vinho mais forte e de um vinho tinto, forte. É o que os holandeses gostavam. Por isso que nós vamos ter uma revolução no vinho produzido. E aí nós começamos a sair daquele vinho doce que se tomava no mundo antigo e na Idade Média e começamos a nos aproximar do nosso padrão de gosto atual, onde quanto mais forte o vinho, mais caro ele é, né? Nós passamos a ter então por parte dos holandeses uma saída dos vinhos doces e um endereçamento do vinho para os vinhos tintos e fortes, né, e secos. Isso é uma contribuição dos holandeses. Com teor alcoólico mais alto. Os holandeses gostavam de bebidas com teor alcoólico mais alto. O outro mercado de vinhos é o inglês. A Inglaterra também passa a desejar, a ser uma grande consumidora de vinho. Desde o tempo dos romanos, houve uma tentativa de plantar os vinhedos na Inglaterra. A Inglaterra nunca se adequou muito bem ao plantio do vinho. Resultado, a Inglaterra é uma grande consumidora, mas não é uma grande produtora de vinho. Por isso, os ingleses passam a consumir vinho em grande quantidade da França. E é por isso que nós vamos ter, inclusive, uma mudança no vinho produzido na França, já que os ingleses também gostavam de vinhos mais fortes e mais secos. Não só secos, né? A Inglaterra gostava de vinhos fortes. Resultado,
a Inglaterra passa a exigir da França e a Holanda também a produção de vinhos mais fortes. Resultado, o mercado francês passa a se modificar para atender a demanda holandesa e inglesa. Só que Inglaterra e França são eternos rivais. Inglaterra e França são eternos rivais políticos, rivais econômicos e logo depois rivais religiosos. A França é um país católico e a Inglaterra vai ter uma reforma protestante graças ao rei Henrique VIII. Graças ao rei Henrique VIII, a Inglaterra vai se tornar anglicana protestante. Com isso, a rivalidade que historicamente existiu entre Inglaterra e França se acentua. E vai se acentuar ainda mais ao longo da Idade Moderna, ao longo do antigo regime que nós estamos estudando. Inglaterra e França tornam-se cada vez mais rivais. Por isso passa a haver, por parte dos reis ingleses, um descontentamento em comprar vinho francês. Porque qual era o pensamento dos ingleses? Enquanto nós estivermos comprando vinho da França, o que nós produzimos de riqueza está indo parar no nosso rival, a França. O que nós produzimos de riqueza está indo parando na mão dos reis absolutistas católicos franceses. Nós temos que achar um novo mercado, pensa a Inglaterra, que nos forneça vinho, sem nós estarmos enriquecendo a França. Qual é o novo mercado que a Inglaterra passa a buscar para consumo de vinho? Portugal. E aí a Inglaterra passa a estimular a produção do vinho português. Né? Se Portugal não conseguia vender o vinho em grande quantidade no Brasil, porque o vinho não chegava bem conservado aqui, Portugal encontra na Inglaterra um grande mercado de consumo de vinho. Só tem um detalhe, os ingleses são espertos. Em vez da Inglaterra comprar o vinho que era produzido em Portugal, negociantes burgueses ingleses passam a comprar vinhedos portugueses e a estudar os vinhedos portugueses e a adequar os vinhedos portugueses às demandas do mercado inglês. O que está surgindo? O vinho do Porto. Por que o vinho do Porto é um vinho tão forte? Porque ele se adequa ao gosto inglês, que é um gosto por bebidas com maior teor alcoólico. Né? Por isso que se vocês olharem as marcas de produtores de vinho do Porto, procurem notar que não são nomes portugueses, são nomes ingleses. Porque famílias de grandes burgueses da Inglaterra passam a comprar parreirais portugueses. E a Inglaterra não só vai ser consumidora de vinhos portugueses, a Inglaterra vai ser produtor. A Inglaterra vai ser, mercadores ingleses vão ser donos de vinícolas portuguesas e passam a adequar a produção do vinho português ao gosto dos ingleses. Nós estamos chegando ao vinho do Porto português. Um vinho que só fica em Portugal. Só é produzido em Portugal, mas é dominado por comerciantes ingleses e é produzido para atender o gosto dos ingleses. Tá? São algumas características e algumas coisas interessantes da produção do vinho na Espanha e em Portugal. Vou dar a primeira paradinha aqui para nós continuarmos, porque em seguida eu vou analisar a influência dos protestantes no vinho, o vinho na Holanda, o vinho na Inglaterra e algumas outras questões do vinho na América. Fica para um segundo vídeo.